Fala pessoal, meu nome é Wagner Teodoro, vamos dar continuidade aqui ao curso intermediário e agora aula número 3, o tripé da análise financeira para opções binárias. Pessoal, essa aula aqui vai ser mais relembrando, né, e mostrando para vocês que nesse mercado a gente pode sim trabalhar com um trio, e esse trio que existe no mercado financeiro é o conjunto dos 3 tipos de análise hoje. Isso, claro, existe certo para o Forex, só que a gente vai adaptar para opções binárias, tá? Com a minha experiência que eu tive em opções binárias, dá para se adaptar sim. Não é o certo de se fazer menção. Por exemplo, se eu falar sobre análise gráfica é uma coisa, não é a realidade do que eu vou mostrar para vocês aqui para opções binárias. Se eu for falar de análise técnica, ela é outra coisa, não é a realidade do que eu vou te mostrar aqui para opções binárias. Se eu falar sobre análise fundamentalista, também é outra coisa, não é a realidade do que eu vou te mostrar aqui para opções binárias. Por quê? Teodoro, por que você não me explica o que passa no Forex? Porque eu não quero te explicar Forex, eu quero fazer você ganhar dinheiro em opções binárias. Então, para eu fazer você ganhar dinheiro nas opções binárias, a primeira coisa que eu tenho que fazer para você, e que eu demorei bastante tempo para poder ver isso e analisar e ter certeza, é que Forex é Forex, opções binárias é opções binárias. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tem que se adaptar a isso. Se eu falo para você de análise gráfica, por exemplo, para Forex, eu vou te dar aí, no mínimo aí, uns 4, 5 livros para você ler sobre análise gráfica. Um não vai falar nada igual ao outro, então tem muito material para você ver. Então eu vou adaptar o que serve para opções binárias hoje e o que está dando resultado de análise gráfica. Então, pessoal que já entende de Forex, pessoal mais incisivo no negócio, que tem visto já bastante vídeo, vai olhar o que eu falando aqui de análise gráfica e vai falar, esse cara tá falando besteira, análise gráfica não é isso. Realmente, concordo com você, análise gráfica não tem nada a ver com isso. Mas a minha intenção na análise gráfica não é mostrar toda a análise gráfica, e sim o que dá certo para opções binárias. A minha intenção aqui não é ensinar você Forex, é ensinar opções binárias, é fazer você ganhar dinheiro com opções binárias. Então o que dá dinheiro nas opções binárias, e isso demorou muito tempo para me perceber, não é necessariamente o que dá dinheiro para Forex. Então a análise gráfica de Forex é uma coisa, a análise gráfica de opções é outra. O diferencial entre esse curso e os demais é que poucos, eu acho que nenhum até agora, senão já teriam sacado isso, que análise gráfica para Forex não dá dinheiro em OB, tá? Então a gente tem que adaptar a análise gráfica para OB, a gente tem que adaptar a análise técnica para OB e a gente tem que adaptar a análise fundamentalista para OB. Eu vou falar para vocês o que é esses 3 tipos de análise comparando ao mercado Forex, tá? Ao mercado Forex, análise gráfica, é isso aqui que a gente está vendo, sem indicador nenhum, simples, explicando de forma simples. Claro, existe mais explicações no meio disso, mas eu vou explicar de forma simples. A intenção do curso é ser simples e eficaz, tá? Eu quero que você entenda, não que você dê aula. Então preste atenção. A forma de análise gráfica no mercado Forex é isso aqui que você está vendo. Você vai operar, ter a chance de operar e ver o mercado se movimentar sem precisar de indicadores. Você é um grafista, você vê o gráfico, tá? Você analisa o gráfico pelo histórico. Então é como se você fosse o seu próprio indicador. Você analisa o seu gráfico. A análise técnica já é uma coisa mais incisiva para indicadores. O cara é especialista no indicadores. Eu não estou falando que ele é um cara que só vai entrar quando o indicadores entra. Ele só vai fazer o que o indicador faz. Não estou falando isso. Ele no Forex, ele é um especialista em indicadores praticamente. Ele tem análise técnica. Claro, ele tem base da gráfica, mas ele tem mais análise técnica. Então ele vai ver toda a técnica no negócio e vai somar uma confluência de fator também para Forex para poder operar. E ele sabe como o mercado se movimenta, vai usar o útil ao agradável. Esse é o analista técnico. Existe hoje um negócio chamado analista técnico atual, se eu não me engano, que quando a pessoa junta a análise gráfica com a análise técnica. Mas aqui eu ainda vou manter separado, que eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa no OB. E o último é a análise fundamentalista. A análise fundamentalista no Forex é simplesmente
a pessoa ou o trader aqui analisa no feijão, analisa as notícias do mercado, analisa as notícias que existe no país. Ele estuda sobre a área do euro, a região do euro, ele estuda sobre aquilo ali, vê qual é o impacto e tenta prever o futuro de alguma coisa ou de algum impacto nessa moeda. Sabendo qual vai ser a projeção desse impacto, ele se posiciona no Forex. Então, praticamente, ele é um swing, uma pessoa que opera para tanto tempo, para bastante tempo, é um swing trader, que entra posicionado como fundamentalista, como um analista de gráficos mais fundamentalista. Ele olha o gráfico de forma das notícias, ele olha o gráfico mais da parte econômica, que é o que todo mundo acha que hoje analista no mercado financeiro que é o fundamentalista, que fica lendo jornal, acorda, fica aqui nem louco pesquisando sobre a moeda. Não é isso. Isso aí é o analista fundamental, analista fundamentalista. Então o que a gente vai ter que fazer aqui são adaptações. Eu vou adaptar a verdade de Forex para a verdade de IOB, tá bom? Claro, eu vou fazer um pocket, eu vou fazer uma junção, vou botar tudo em uma coisa bem menor, entendeu? E o que a gente vai fazer é o seguinte, lembra que eu falei sobre análise gráfica? Então, a análise gráfica e a análise técnica e fundamentalista, elas fazem parte do tripé da análise financeira para Forex. E eu vou mostrar para vocês que existe também um tripé para análise financeira de opções binárias. E esse tripé é o seguinte, consiste no seguinte, lembra da análise gráfica que eu falei para vocês? Que o cara só vê o gráfico e não precisa de indicadores? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui em opções binárias. Só que vocês vão utilizar um checklist igual aquele primeiro que eu falei no curso básico, sempre avaliando o gráfico pela forma em si, gráfica, em si no feijão. Você vai olhar e ver o que eu vou te passar, como mais aqui na frente eu vou mostrar linha de tendências, eu vou mostrar canal, eu vou mostrar ponto de pivô, eu vou falar sobre os indicadores que repintam para você não ter problema com ele. Eu vou falar sobre indicadores também, como o parabólico SA, vou falar sobre estocástico, vou falar sobre você operar com médias móveis a favor da tendência, vou falar sobre os gatilhos e vou falar um pouco de psicológico. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, que tanto nesse intermediário eu falei de parte de análise gráfica, que foi linhas de tendência, canais, pontos de pivô. Falei de análise técnica, que são indicadores como parabólico SA, estocástico e outros. Também falei sobre fundamentalista, que vai ser a parte de notícia. Então o que a gente tem que ter noção aqui é o seguinte, que a parte gráfica de OB se consiste em o que eu vou ensinar aqui para gráfico, que você não vai precisar de indicador, como suporte, resistência, linha de tendência, canal, ponto de pivô, entendeu? Isso você vai aprender. Teodoro, mas análise gráfica no Forex não é isso. Eu sei disso, eu sei. Não é para ser isso, é de propósito. É para ser o que te dá dinheiro. O que te dá dinheiro e a única coisa que é usável em OB são essas. Linha de tendência, canal, suporte e resistência e ponto de pivô. Só isso. Então a sua análise gráfica é essa. Então sempre quando você entrar numa operação você vai usar a sua análise gráfica. A parte de análise técnica é o que? Saber o que você está fazendo com os indicadores. Aqui a gente tem 3 indicadores perfeitos, né? 3 indicadores que a gente mais vai usar. Que é a Bollinger, é o RSI e é o Value Chart. A gente vai usar esses 3. Esses 3 indicadores, então, você já sabe ler. Mas eu vou ensinar vocês a lerem mais indicadores, como estocástico, MACD e parabólico SA, para vocês poderem adaptar. Então vocês vão saber usar em confluência. Por exemplo, Teodoro, eu quero tirar esse aqui e botar esse. Você vai saber por quê? Porque você sabe o que o indicador faz, para que ele trabalha. Então seria burrice você ler o indicador de forma errada e colocar ele de forma errada. Se você ler ele certo, você vai saber que se eu botar, por exemplo, 3 indicadores para reversão e 1 para tendência, poxa, por que eu estou botando esse de tendência? Tem nada a ver, tá entendendo? Então é isso que a gente vai aprender aqui na parte de análise técnica. A análise fundamentalista é nada mais, nada menos do que a notícia. Eu só quero que vocês saibam da notícia, para você ver qual é a importância da notícia no mercado. Não adianta nada você fazer tudo, começar a analisar, sentar para operar e estar no meio da notícia. Nada que você aprendeu vai funcionar. Nada. Então vamos lá. Sempre quando eu for operar, eu vou fazer o quê? A minha parte da análise gráfica.
que é olhar o gráfico, ver se tem uma linha de tendência, ver se tem um canal, ver se tem um suporte de resistência, ver se tem um ponto de pivô. Isso é o que você vai fazer. Isso. Depois disso, você vai vir para a análise técnica. Vejo se as confluências dos meus indicadores estão batendo corretamente, se não estão em desconformidade com a confluência. Então você vai manter, vai ver, e aí você viu. Depois você vai olhar a notícia. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é olhar o gráfico e ver se existem oportunidades de forma no gráfico a coincidir com a análise gráfica. Depois você vai ver sobre indicadores e vai ver sobre as notícias. Você está vendo aqui que eu estou dando de forma incisiva, muita atenção à análise gráfica. Por quê? Porque é preciso. A análise gráfica hoje é responsável tanto do Forex quanto do OAB agora por 80% da capacidade de você enxergar uma entrada boa, de você entender o gráfico. Depois a análise técnica confirma isso que você já viu, que a intenção dela é confirmar, não é te mostrar, é confirmar. E logo depois a fundamentalista. Então, análise gráfica você vê, análise técnica você confirma o que viu, e fundamentalista sabe se você pode fazer o que você viu. Então é isso que a gente vai usar, o tripé, tá? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço do seu amigo Wagner Teodoro e até a próxima aula do curso intermediário.